O presidente Lula confirmou o salário mínimo em R$ 1.320 a partir de maio, R$ 18 de aumento, aumento real. Inclusive, Caian Messina, no Jornal da Band ontem, já tinha trazido essa confirmação e o Lula só ratificou numa entrevista que ele deu hoje, um pouco mais cedo, a rede CNN. O Lula e também tuitou, né? Tuitou também colocou na internet logo na sequência. O Lula que também, Lana, aí sim, é algo que ele cumpre uma parte da promessa de campanha e alivia um pouco o bolso do brasileiro, principalmente quem ganha menos, porque a gente estava chegando num nível ali, um patamar arriscado de isenção do imposto de renda, a tabela do imposto de renda que não é atualizada há um bocado de ano, né? Longe de acompanhar a inflação, a perda do poder de compra do brasileiro. Deveria ter um patamar muito mais elevado, estava ali beirando os R$2.000 mensais, né, de renda. Então o Lula anunciou hoje também uma atualização da faixa de isenção do imposto de renda dos atuais R$ 1.903, imagina, para R$ 2.640, esse valor que deve evoluir gradualmente ali para um patamar de R$ 5.000 ao longo dos próximos anos. É isso, cumprindo promessas de campanha, o que alega o presidente Lula é que o crescimento do Brasil tem que ser dividido com o povo brasileiro. Então há uma expectativa de crescimento da economia e as pessoas sabem, todo mundo sabe que o salário mínimo está muito descolado da realidade do que foi o momento, a inflação e todo... Então tem esse anúncio, é pequenino, o reajuste do salário mínimo, obviamente, começa a valer a partir do dia 1º de maio, mas a intenção é reajustar o salário mínimo acima da inflação, o que não aconteceu nos últimos anos. Essa é a promessa e começa a ser cumprida a partir de 1º de maio. A outra promessa é chegar até a faixa de R$ 5.000 para a isenção do imposto de renda. Essa é muito mais difícil, porque vai custar muito mais para os cofres públicos. Então, ele começa esticando um pouquinho para R$ 2.460, considerando que o pessoal que está fazendo a declaração agora a partir do dia 15 de março até 31 de maio está fazendo uma declaração com retrovisor, né? Então, não está valendo ainda. É a partir da próxima declaração é que o limite fica modificado para R$ 2.460. Mas isso é ótimo, né? Porque vai ajudar muita gente a pagar menos imposto e nesse momento em que as pessoas estão com um pouco mais de dificuldade, muita gente não conseguiu ainda se recuperar depois do baque da pandemia, fechou o negócio, perdeu o emprego, muita gente na informalidade. Então é um anúncio importante que faz o presidente Lula. Eu até pedi para quem está acompanhando a gente ao vivo pelo YouTube a imagem do anúncio feito nas redes sociais. Ali, o presidente Lula, na sua conta do Twitter, dizendo: estamos aumentando o salário mínimo para R$ 1.320 em maio e vamos recuperar a regra em que o salário, além da reposição inflacionária, terá o crescimento do PIB, porque é a forma mais justa de distribuir o crescimento da economia. E na próxima, mais para baixo, não sei se a gente consegue descer um pouquinho nessa imagem, Aline, que está ali para quem está acompanhando pelo Twitter, isso, desce mais um pouquinho, para que ele continue ali, ó. E vamos começar a isentar o imposto de renda a partir de R$ 2.640 e vamos ir progredindo até os R$ 5.000. Quando a gente vai discutir imposto de renda, a gente percebe que quem ganha 6 mil paga mais proporcionalmente do que quem recebe mais. O imposto pesando mais na renda dos mais pobres, é isso que está justificando o presidente Lula nesse comunicado pelas redes sociais, em que formaliza a boa notícia que abre o Bastidores do Poder de hoje, Cris. Imaginar que o mínimo em R$ 1.300, a faixa inicial hoje de 1.900 é muito pouca diferença. Se você não tem uma atualização, começa a fazer essa atualização, daqui a pouquinho quem ganha um salário mínimo ali tá pagando imposto de renda. É uma coisa maluca. E não adianta, nas palavras do presidente Lula, o PIB crescer 14% e você não distribuir esse crescimento. Importante que cresça um pouco menos, 5%, 6%, 7%, até porque ninguém nunca previu um crescimento de 14% para a economia brasileira nos próximos anos. Mas, enfim, ele está dizendo que é melhor crescer menos e distribuir com a sociedade os frutos desse crescimento nesse anúncio. Então, tomara que realmente o mais pobre seja a prioridade, que isso não seja os primeiros 100 dias que a gente conversa aqui sempre no Bastidores do Poder, né, Cris? Para que
a aceitação do governo fique mais alta, aprovação, índice de aprovação e negociação com o Congresso. Tomara que não seja só gogó. Tomara que o governo realmente consiga priorizar os mais pobres e inverter um pouco essa lógica da cobrança tão desleal de impostos em cima do consumo das famílias e das famílias que ganham menos, que sofrem para fechar o mês com 1, 2 salários mínimos, que são maioria no Brasil. As famílias que têm renda mais baixa sofrem muito. Imagina, toda vez que a gente vai no supermercado com uma família de 3, 4 pessoas, você vê a conta, eu sempre fico tentando entender como uma família consegue sobreviver pagando aluguel com 2 salários mínimos, 1 salário mínimo. É muito difícil, o preço da comida subiu muito nos últimos anos. Então, tem que ser prioridade mesmo ajudar essas famílias a passarem por essa carga de impostos que a gente enfrenta no Brasil, Cris.